A importância do trabalho. O trabalho vai muito além das necessidades do capital, pois envolve também as necessidades humanas individuais. Quando eu falo em trabalho, permito-me dizer que por meio do trabalho o homem não apenas produz os seus bens individuais e os seus bens coletivos, os quais promovem o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da sua família e também o desenvolvimento da sua nação, mas também passa a desempenhar o que? Uma influência plena sobre o indivíduo, como também em sua relação com o meio em que vive. O trabalho é a relação de compra e venda da força de trabalho, que é responsável pela estruturação do nível sociopessoal do trabalhador. E dessa forma determina os rendimentos do trabalhador, determina as maneiras de diversão do trabalhador, determina os horários de trabalho, determina o local onde executa suas atividades, como também determina o seu círculo de amizades, determina sua satisfação com as atividades desenvolvidas, suas recompensas, seus direitos e seus deveres. Portanto, o trabalho é uma atividade de vital importância para o ser humano. Ele é uma ação humanizada num contexto social que sofre influências oriundas distintas. E essas influências distintas são oriundas de várias e diversas fontes, o que resulta numa ação de troca entre o trabalhador e os meios de produção. Além disso, o trabalho é uma fonte de prazer e satisfação. Então, quando a gente procura entender que o trabalho deve tentar proporcionar prazer ao trabalhador, significa dizer que se você consegue conciliar isso, o seu rendimento e sua produção tornam-se bastante evidentes e significativas. Visto que se você trabalha e não consegue obter prazer naquilo que você faz, você não vai ser tão produtivo quanto aquele que trabalha de forma satisfeita. Então, o máximo que você tem que fazer é procurar fazer aquilo que está dentro do controle de sua satisfação pessoal, para que você não carregue frustrações ou perturbações na sua vida e dentro do ambiente trabalhista. Percebe-se que o trabalho deve trazer o desenvolvimento pessoal. E nisso percebe-se que ele vai garantir também a sua sobrevivência, porque o trabalho é uma fonte de sobrevivência. O trabalho ele não deve ser aquilo que te acorrenta. Também a gente não deve pensar em trabalhar pouco e ganhar muito, porque geralmente esse tipo de pensar promove certos atalhos desonestos para obter o lucro que você almeja, porque a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder, pois quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Então, você tem que procurar utilizar o seu esforço, o seu suor, a sua organização, para que aquilo corresponda ao lucro que você está tentando alcançar.
corresponda à produção que você está almejando alcançar. Quando você procura utilizar de meios corruptos para obter o mesmo lucro ou um lucro superior àquele que trabalhou, ralou, suou, você não vai atingir o respeito daqueles que estão em volta de você. Você não vai atingir o mérito das pessoas que estão em volta de você. O reconhecimento não vai ser concluído, o reconhecimento não vai ser alcançado. Isso significa dizer que os laços que você poderia obter para gerar mais lucros, mais acordos econômicos, serão mais difíceis de alcançar, porque você perdeu o respeito do grupo com quem você trabalha e do grupo que está em torno do seu trabalho, que seriam suas amizades, a sua família. O reconhecimento não será atingido. Por isso que é importante aquela máxima: respeite o seu trabalho e o trabalho dos outros também será respeitado para você. Os elementos agregadores virão com mais facilidade, como uma lei da atração, em que a sintonia positiva vai se amarrar com as outras sintonias que trazem a energia para o desenvolvimento de um todo, correspondendo que todos ganham com isso. Quando você procura concentrar todo o lucro para um grupo de indivíduos, aquilo que você almeja como crescimento mútuo, ele não vai ser atingido, gerando poucos pontos de grande acúmulo de riqueza e uma enorme concentração de miséria e pobreza, porque você se tornou simplesmente um parasita daqueles que estavam no seu entorno, o que não é algo muito positivo para uma sociedade que procura querer se construir, que procura querer trazer todas um conjunto de realizações coletivas. Então, como falei, quanto mais difícil de ganhar, mais você terá. Você terá mais riquezas e essa riqueza gerará riqueza. Você conseguirá trabalhar o lucro para você. Dessa forma, o dinheiro gerará dinheiro para você. Tudo aquilo que a gente faz tem que ser feito com o nosso melhor. Principalmente numa empresa, quando você não dá o melhor de si numa empresa, as suas chefias, elas percebem que você não está fazendo aquilo que a empresa quer que você faça. Então você também perderá o prestígio diante de uma situação de concorrência. Aquele que se dedicar mais que você conseguirá frutos, conseguirá realizações, cargos de chefia, benefícios que possivelmente você não vai ter. E isso, por que aconteceu? Porque você não fez o trabalho com o seu melhor. Às vezes você fingiu faltas, às vezes você chegou atrasado, às vezes você não deu a atenção merecida para certas pessoas, sendo que no ambiente de trabalho todos merecem sua mesma atenção. Então, percebe-se que o seu reconhecimento vai vir com o seu melhor. Observe que o trabalho significa também agir com inteligência daquilo que você produz. Tudo aquilo que você produz, você pode utilizar não apenas para sua sobrevivência, mas também posso utilizar aquilo que você produz para poupar. Observe que é o exemplo das formigas. As formigas, elas não têm um líder, mas quando estão próximos do inverno, o que elas fazem? Elas saem mutirão e vão fazer o quê? Vão procurar comida dentro do mato, dentro dos campos, dentro das vegetações, dentro dos solos, para poder armazenar essa comida. E armazenamento da comida, estou fazendo o quê? Estou poupando a comida. E dessa forma, eu posso subsistir vários e vários meses me alimentando dentro de um reservatório
e evitando um desgaste diário de trabalho para procurar comida, sendo que se eu for procurar comida no ambiente de inverno, eu não conseguirei sobreviver. Então, pelo exemplo das formigas, percebe-se o quanto é importante você poupar. Então, é importante você poupar reservas financeiras, é importante você poupar, estocar alimentos. Da mesma forma, se você tiver um solo fértil, é importante você fazer plantações para poder economizar em compras de alimentos. Você pode plantar os produtos as frutas que você tem o uso diário. Você pode plantar caju, goiaba, você pode plantar melão, melancia. Dessa forma você vai evitar um gasto do seu salário numa feira, no supermercado. E isso é importante, porque você consegue manter o seu poder de compra. E, aliás, você consegue vitalizar o seu poder de compra. Isso é importante no trabalho. Você saber administrar aquilo que você produziu. Porque você administrando com inteligência aquilo que você produziu, você não vai conseguir trazer um déficit nos seus gastos mensais, nos seus gastos diários. Então você tem que saber fazer com que o seu poder de compra consiga produzir riqueza para você. Observe também que quando você adquire essa confiança, esse autocontrole, os investimentos eles devem correr num campo de produção em que leve ainda mais produção de lucro. Se você não tem condição de competir no mercado onde a inflação é superior às economias rentáveis que você tem mensalmente, você pode procurar criar uma forma de adquirir produtos dessa forma, competindo com aquilo que você pode competir. Se você não consegue competir com uma inflação desenfreada, você pode trabalhar numa situação de inflação negativa, que seria: eu não posso competir no mercado de produtos novos, recém-fabricados, uma geladeira nova, uma televisão nova, um fogão novo, um videogame novo. Mas se eu procurar trabalhar com campo inflacionário negativo, os produtos que eu quero eu posso conseguir. O que seria trabalhar com campo de produtos baseados em uma inflação negativa? Seria adquirir produtos dentro do campo de seminovos e usados. Por isso que é importante aquilo que você adquiriu, você procurar conservar bem uma geladeira, conservar bem um fogão, conservar bem um computador, conservar bem uma mesa, conservar bem uma cadeira de macarrão, conservar bem seu carro, conservar bem seus móveis e imóveis, para que eles possam gerar riqueza para você, ou numa situação de venda de seminovos usados, ou numa situação de troca. Numa situação de troca, é interessante acrescentar que você vai conseguir fazer uma situação de troca naquilo que você não está tendo mais necessidade de usar para algo que você tem necessidade de usar. Essa é uma troca rentável para você. Então, quando você tem como fazer esse tipo de situação, você consegue gerar riqueza para você. Isso é trabalhar aquilo que você produziu com inteligência, não sendo refém de uma situação de inflação galopante. Quando esse tipo de mercado de seminovos, usados, ou até mesmo a relação de troca, ela consegue ser rentável para você, consegue ser rentável para uma coletividade, isso vai forçar que aquele mercado principal da inflação galopante consiga pegar a inflação galopante e arrastar para uma queda. Então é a forma como as classes mais baixas podem fazer para que a inflação galopante tende a ter um recuo. É você trabalhar numa situação em que ela não atue. Porque aquela situação em que ela não atue vai promover a destruição daquela inflação galopante. Então, era aqui algumas ideias que eu tive que fazer sobre a importância do trabalho, a importância da sua forma
dele de gerar riqueza. E daí é importante também explicar como a legislação trabalhista pode tentar resguardar os direitos do trabalhador para que o poder de compra do trabalhador não caia. E por hoje é só.